Boa noite, irmãs e irmãos. Nós vamos, nessa noite, fazer uma pequena pausa no estudo, na exposição de Romanos, da carta aos Romanos, com a liberação e autorização aí do presbitério. A gente vai tratar de um assunto que a gente já tem compartilhado, já compartilhou algumas vezes com a igreja. Pela bondade de Deus, tive também a oportunidade e o privilégio de compartilhar domingo passado na Igreja Batista Saron. Os irmãos me convidaram para pregar lá na igreja e falamos sobre esse assunto, um assunto que fala sobre a perfeição, ainda que sejamos tão imperfeitos. A igreja, lugar de imperfeitos. É um assunto que vocês já conhecem, porque eu mesmo já compartilhei algumas vezes sobre o mesmo texto, e é como um reforço. Acredito que pela oportunidade, pelo andar da carruagem, digamos assim, a gente entende que é uma palavra bastante propícia, uma palavra bastante importante para essa hora. Paulo, quando começa a falar sobre isso aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, Paulo diz do testemunho, ele dá o testemunho dele próprio, da própria vida de Paulo. E ele diz que ele não alcançou ainda a perfeição. Ele diz no versículo 3, versículo 12, do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas, vejam, ele não para ali. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, meus queridos, a gente está numa balança, ou entre duas extremidades, dois pontos extremos, que a gente precisa buscar um equilíbrio nisso tudo. Alguns, na igreja contemporânea, alguns dizem assim, olha, para ser crente, o crente tem que ser perfeito, o crente não pode pecar, o crente não pode errar, e para ser crente, o crente que peca não é crente. É impossível você admitir que um crente não possa, que o crente venha a pecar. Então esse é um extremo, o lado mais legalista. É o lado que pega pesado e que você não pode errar nunca, você não pode pecar. É a questão da perfeição. Busca essa perfeição. Por outro lado, alguns dizem assim, bom, nós somos salvos pela graça, pela fé, mediante a fé, não pelas obras. Então, pela graça eu fui salvo, e independente do que eu fizer, do que eu fiz, ou do que eu estou fazendo. Obrigado, irmão. Então, por causa do grande amor de Deus, eu fui escolhido, fui salvo, então independe do que eu vou fazer, e por causa disso, então eu posso viver do meu jeito. Eu faço o que eu quero, eu estou livre. Isso é a visão liberalista, né? E aí, então, eu acho que eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Então, são dois extremos. Vamos tentar buscar um equilíbrio nisso tudo. Vamos ver como é que a gente chega num equilíbrio, né? O primeiro texto que eu queria abrir com os irmãos, falando exatamente sobre essa perfeição, que, na verdade, vocês já sabem, eu vou repetir. Perfeição, na Bíblia, não significa a absoluta ausência de pecados, de limites, de erros. Não significa pessoa que nunca peca. Isso não é a perfeição segundo a palavra de Deus. A palavra perfeição na Bíblia significa maturidade. Significa alguém que está amadurecendo. Obviamente, a vida pecaminosa ele vai deixando para trás e a gente vai entender que ele vai se parecendo mais com Cristo. Ele vai crescendo segundo a cabeça, que é Cristo. Então, existe sim uma diminuição, por assim dizer, na sua prática pecaminosa e uma ascensão a um crescimento numa vida de santidade. Isso sim é maturidade, não é? Mas ainda assim
não podemos dizer que haverá uma total isenção, ou nunca, o crente maduro não peca nunca mais. Nós não podemos dizer isso. Vamos abrir o primeiro texto, então, em Efésios, capítulo 4, de 11 a 16. Eu gostaria que vocês pudessem olhar para esse texto somente como um mapa do que é a Igreja de Cristo. Efésios 4, de 11 a 16. O texto diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, presta atenção, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Pai, nós dependemos do Teu Santo Espírito, Senhor, diante da Tua palavra. Reconhecemos a inspiração do Teu Espírito para que esses homens pudessem escrever a doutrina dos apóstolos, as Escrituras, Senhor. E da mesma forma, dependemos do Espírito Santo operando e convencendo os nossos corações, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as Escrituras. Senhor, que o Senhor coopere conosco nessa noite, enviando o Teu Santo Espírito e nos conduzindo por Ele, porque Ele é o nosso verdadeiro mestre, e dele dependemos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa hora, com esperança, para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja e para a alegria do Teu povo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, o que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele já tinha dito no início da carta a essa igreja de Éfeso que eles eram eleitos. Ele confirma isso no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele fala sobre a convicção que ele mesmo tinha de que os irmãos de Éfeso, eles eram uma igreja legítima. Eles já tinham recebido todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. E ele relaciona tudo isso no capítulo 1. Depois ele aplica isso no capítulo 2, mostrando de que forma eles foram salvos, não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. E ele explica também que isso não vem deles, não vem de vós, mas é dom de Deus. E ele conclui o capítulo 2 de Efésios, mostrando que eles estavam olhando da seguinte forma: a igreja de Éfeso estava olhando assim, bom, tem a igreja dos judeus e tem a igreja dos gentios. E Paulo fala, não, irmãos, não existe igreja dos judeus e igreja dos gentios. Existe uma só igreja. Cristo, pela cruz, derrubou a parede que estava no meio, que separava os dois povos. E dos dois povos ele fez um. Que hoje esse um povo de Deus, o único povo de Deus, chama-se igreja. Então, não tem essa ideia, essa história de que, judeu, ainda que ele não se converta ao cristianismo, ele também é um eleito. Não. Tanto judeu como gentio, todas as raças, precisam do Evangelho e precisam de Cristo. Sem Cristo, que é a única porta, que é o único caminho para Deus, tanto o judeu como qualquer outra nação estão perdidos. Então ele diz isso. Agora ele fez um povo só, Deus, chamado igreja, que é a sua família, ele diz no capítulo 2. A partir do capítulo 3, Paulo então diz que toda potestade, todo principado vai conhecer Deus, a expressão da sabedoria de Deus, pela igreja. E a própria igreja só vai conhecer os mistérios profundos de Cristo
a altura, a profundidade, a largura, as dimensões do amor de Cristo, junto com todos os santos. É o que ele termina no capítulo 3, falando isso. Então, a parte doutrinária, que vai até o capítulo 3, ele encerra exatamente falando isso. É com todos os santos que nós vamos aprender sobre Cristo, as coisas profundas de Cristo. É com a igreja. Somente lá na igreja é que eu vou entender sobre Cristo, e não tem outro lugar. Paulo afirma isso. Agora, no capítulo 4, então, ele dá o mapa de como isso funciona na prática. E ele, nesse trecho, ele diz o seguinte, no versículo 11, ele diz que Cristo, que subiu aos céus, após a sua descida humilhante, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, então ele subiu aos céus, e ao subir aos céus, ele derramou dons aos homens, pelo seu Espírito. E ele derramou esses dons, que foram distribuídos a princípio, nessas 5 categorias aqui que estão aqui. Hoje é óbvio, você entende, eu entendo que nós não temos mais o profeta, naquele sentido do Velho Testamento, não temos mais o apóstolo, naquele sentido no Novo Testamento, mas nós temos os evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Ele diz no versículo 11, que Cristo levanta essas pessoas como modelo do rebanho, para mestres do rebanho. Mas ele levanta essa categoria, ele derrama dons na igreja, levanta pessoas como mestres, com um alvo. Percebam o alvo no versículo 12. É para que todos cresçam, para que todos os santos sejam aperfeiçoados. Os dons foram dados não é só para meia dúzia de beneficiados lá e privilegiados de Deus. Não, eles servem os demais santos para que todos sejam aperfeiçoados, ou seja, amadurecidos. Esse é o objetivo de Cristo. Ele levantou os seus servos, mestres, pastores, presbíteros, diáconos, que operam nessa área hoje, na igreja contemporânea, e aí então eles operam para o bem e crescimento e amadurecimento de todos os santos. E no versículo 13 ele diz que esse aperfeiçoamento tem um alvo supremo, que é Cristo. Cristo é a perfeição de homem que todos nós temos que imitar, que todos nós temos que buscar o crescimento nele, a imitação dele, sermos semelhantes a ele. Ele diz que é para chegar à perfeita varonilidade. Versículo 13. Então, ele diz a líderes, mestres, modelos do rebanho, para o crescimento de todos os santos. Esse crescimento chama-se aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento nada mais é, ou é tudo isso, né? É ser semelhante a Cristo. Cristo é o alvo. Cristo é o supremo modelo. E ele tem um objetivo mais prático, mais, digamos assim, na esfera terrena. Sermos semelhantes a Cristo, para quê? Versículo 14, que são algumas evidências de amadurecimento. A primeira evidência de amadurecimento, na verdade, é já estarmos nos conformando à imagem de Cristo, mais parecidos com Cristo, nós diminuindo e Cristo crescendo em nós. Semelhante ao que João Batista falou, né? Importa que ele cresça e eu diminua. É mais ou menos isso. É isso que, primeira evidência, estou mais parecido com Cristo. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que vocês percebem isso na minha vida? Em primeiro lugar, quando eu deixo de ser criança. Quando eu deixo de ser bebê espiritual. Veja o versículo 14. Ele diz, para que não mais sejamos como meninos. O que o menino faz? O menino não sabe para onde ele vai. Criança, ele não tem uma visão correta da situação. Para ele tudo é bonito, né? O bandido convida ele para passear, ele vai, né? Ele não tem firmeza. E Paulo diz, uma evidência do crescimento é quando a pessoa está firme, deixa de ser menino, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, como a pipa, né? O vento sopra para lá, a pipa vai para lá.
pipa, né? Vocês conhecem, né? Pandorga, né? Ou papagaio. Depende da região, tem o nome. Aí vira para cá o vento, a pipa vem para cá também. Quer dizer, vai seguindo o vento, não tem firmeza. Ele vai de acordo com a maré, né? De acordo com a correnteza. Isso é infância espiritual. É um perigo isso. Por quê? Porque ele afirma que tem homens que enganam. Homens que passam os outros para trás. Ele diz que existem homens que têm uma artimanha, e por essa artimanha é uma astúcia com que induzem ao erro. Esses homens, a primeira vítima desses homens são as criancinhas, né? São os que não cresceram. Depois, outra evidência de crescimento está no versículo 15. Ele diz que mais uma evidência é quando essas pessoas aprendem a amar e praticar a verdade. Ele diz que, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele afirma mais uma vez que Cristo é o alvo, não é? Mas que na prática o crente maduro aprende a andar na luz, aprende a viver a verdade. A criança, você se lembra, quem teve filho ou tem filho, sabe como é que funciona, né? A criança, quando ela desobedece, quando ela faz uma arte, e a mãe ou o pai chega nela e fala assim, quem que fez isso, hein? No começo, a primeira coisa que a criança responde, não fui eu. Está na cara que foi ela, não tem como se dizer, né? Mas a criança, a primeira coisa, não anda na verdade. Ela fala assim, não fui eu. Ela tem que escapar. Ela sabe as consequências que ela corre, o risco que ela está correndo, né? Mas ela tenta fugir da verdade. Agora, então, ele diz que o maduro anda na luz. Quando ele peca, e muitas vezes o crente maduro também peca, ele anda na luz. Irmãos, como está faltando isso, irmãos? Como que a gente perde isso? Como que a gente fica duro de coração? Porque a gente começa a estagnar, a não crescer mais. E a gente comete pecados graves até, ou às vezes a gente acha que não é tão grave assim, e não precisa pedir perdão. A cruz de Cristo, a vida de cruz, tornou-se obsoleta, não preciso mais. Agora eu estou andando tão bem com Cristo, que não preciso mais pedir perdão, eu não preciso mais me arrepender, eu não preciso mais voltar atrás de um caminho errado que eu estou seguindo. E a gente vai achando que está nadando de braçada, né? E não é. Então, deixa de viver a verdade. E por último, versículo 16, Paulo diz que o crente maduro, os crentes maduros, eles cooperam de forma justa para a edificação da igreja local. É um sintoma também de maturidade quando a pessoa, o crente, membro de igreja, ele se coloca à disposição daquela igreja, ele se coloca à disposição para o serviço. E ele diz aqui, vocês perceberam no versículo 12, que esse aperfeiçoamento também diz que todos os santos, aperfeiçoamento de todos os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo não está limitada somente a presbíteros e diáconos. Todos os membros cooperam. E em versículo 16 ele explica isso de novo. Ele fala assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Percebam, existe um todo, a cooperação de toda a junta, mas existe também um cada. Existe uma participação individual que faz parceria, que Paulo chama, é um crescimento mútuo, pelo auxílio de toda a junta, né? Efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja local é composta de membros maduros. Esses membros maduros, eles vão parecendo-se cada dia mais com Cristo, eles vão deixando de ser crianças, eles vão andando na luz, vão praticando a verdade, isso não para nunca, e eles começam a se engajar na igreja, começam a se envolver com o serviço da igreja, começam a se colocar à disposição. Olha, irmãos, o que eu posso fazer para ajudar? Eu estou vendo que vocês estão precisando de ajuda. Eles não ficam assistindo a briga lá na arquibancada. Eles saem da arquibancada e eles se envolvem com a briga. Eles defendem a sua igreja, eles protegem a sua igreja, eles querem o bem da igreja, eles fazem o que eles puderem pela igreja.
Isso significa engajamento. Bom, Paulo só deu para nós um mapa. Ele está dando um mapa aqui. Ele está explicando para os Efésios, e agora isso nos serve como um mapa da igreja. É assim que a igreja deveria funcionar. Eu quero mostrar para vocês um outro texto, para a gente observar que não funcionou tão bem assim em uma outra igreja, e que nos serve de modelo, ainda que negativo, ainda que tenham pontos falhos, mas nos servem para nosso alerta. É a igreja dos Hebreus. Obviamente nós vamos abrir a carta aos... Qual carta? Aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita para uma igreja chamada Igreja dos Hebreus. Correto? Capítulo 5 de Hebreus. A carta aos Hebreus, só para a gente ter uma ideia, um pano de fundo a respeito do que estava acontecendo na igreja dos Hebreus. Quem eram os Hebreus? Vocês já podem abrir no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Bom, primeiramente, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas foi um grande servo de Deus. A carta é maravilhosa, né? E canônica, e ela é poderosa. E os hebreus eram cristãos que eram judeus, que viviam no judaísmo e se converteram ao cristianismo. Ao se converterem ao cristianismo, eles passaram a ser perseguidos pelos gentios e principalmente pelos outros judeus que permaneceram no judaísmo. Então eles começaram a ser perseguidos. Os próprios familiares, os judeus familiares, que tiveram algum filho, filha ou parente convertido ao cristianismo, eram judeus que se converteram ao cristianismo, os outros judeus que não se converteram, expulsaram eles das suas famílias, rejeitaram eles, perseguiram eles. Alguns chegaram até a serem perseguidos a ponto de serem mortos. Os familiares, então, estavam confiscando seus bens, suas casas, suas terras, seu dinheiro, e eles já não tinham mais nada. Então, o sofrimento era grande para essa igreja, que era uma igreja da dispersão. Era uma igreja que estava esparramada ao longo de todo o Império Romano, que era muito grande. E então, o autor escreve essa carta com um objetivo. Ele percebe o perigo, porque essa perseguição estava desanimando aqueles irmãos, aqueles cristãos. E esse desânimo estava tão grande que eles estavam prestes a abandonar o cristianismo. Eles estavam prestes a apostatar, ou voltar para o judaísmo, é a mesma coisa. Eles estavam prestes a abandonar a sua fé cristã. Então o autor, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta para tentar reanimá-los, colocá-los de pé, para que eles perseverem e não abandonem a fé cristã. Então ele escreve isso. Os 5 primeiros capítulos, ele começa a explicar justamente o que esses judeus convertidos ao cristianismo tinham de bagagem espiritual, de conhecimento. O que é que eles conheciam? Eles conheciam o Velho Testamento. Eles conheciam o Velho Testamento. O Velho Testamento falava sobre Cristo, mas de uma forma implícita. Ele não era, lógico, era sombra, eles apontavam para Cristo, mas ainda não era a realidade. Então, o que eles conheciam a respeito de Bíblia era o Velho Testamento. E o autor começa a mostrar exatamente isso, começa a mostrar que Cristo é superior aos anjos, porque os judeus gostavam muito dos anjos, eles criam que os anjos foram os portadores da própria lei. Quando Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra a lei, os 10 mandamentos, diz que foi o dedo de Deus que escreveu, e a palavra de Deus que diz, em vários textos, diz que foi por intermédio do ministério de anjos, que os anjos pegaram das mãos de Deus essas tábuas e entregaram nas mãos de Moisés. Então os judeus tinham uma apreciação muito grande por anjos. Mas o autor começa a escrever, Cristo é maior que os anjos. Os anjos são servos, Cristo é o Senhor. Cristo é maior que a própria lei, ele começa a falar a seguir. Depois ele mostra que Cristo é maior que Moisés. Era quase uma blasfêmia, né? Falar que Cristo era maior que Moisés, o grande líder do povo judeu. Mas o autor mostra, Moisés era servo na casa, Cristo é o dono da casa. Ele começa a escrever aos Hebreus.
E ele vai falando, e depois ele fala, Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Os levitas tinham um sacerdócio transitório, sendo que Cristo tem um sacerdócio eterno. Chega aqui no capítulo 5, que era o sacerdócio que ele se refere a Melquisedeque. E ele começa a falar coisas profundas a respeito de Cristo. Aí ele puxa o freio de mão e para. E aqui é como se fosse o coração da carta. No capítulo 5, no final, do versículo 11, que nós vamos ler agora, até o capítulo 6, final do capítulo 6, esse trechinho, parte do capítulo 5 e o capítulo 6, a gente poderia dizer que é o coração da carta. É o coração da carta aos Hebreus. Por quê? Porque é um momento que o Espírito Santo toca no coração do autor, ele para de falar coisas profundas a respeito de Cristo, e ele fala assim, eu estou preocupado com vocês. Ele para e diz assim, tem alguma coisa que não está cheirando bem no meio de vocês. Eu preciso exortar vocês, porque vocês estão correndo um sério risco. E aí então é isso que nós vamos estudar nessa noite. Vamos ver o que estava acontecendo. A partir do versículo 11, o texto diz assim, a esse respeito temos muitas, presta atenção, a esse respeito, ou seja, a respeito de Cristo, que ele já vinha falando nos 5 primeiros capítulos, a esse respeito temos muitas coisas para que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que estava acontecendo aqui em relação ao texto que nós lemos em Efésios? Eles não cresceram conforme o plano, conforme o projeto, conforme o mapa, a organização que Paulo escreveu lá. Embora tivesse tudo isso, mas o efeito não foi produzido. O que se esperava não aconteceu. Não houve crescimento. Não houve aperfeiçoamento. Então, o autor é obrigado a parar, porque ele já vinha falando sobre Cristo, não que ele deixou de falar, porque depois ele recomeça no capítulo 7 e vai continuar falando. Cristo é maior tem um sacerdócio maior que o levítico, ele é o maior sacrifício do que o de bodes, de bois do Velho Testamento. O sangue deles é inferior ao sangue de Cristo. Então ele começa a falar de Cristo. Mas nesse coração da carta, ele faz essa pausa, porque ele percebe que ele precisa, é como se ele pegasse a igreja, né, dos irmãos lá dos hebreus e desse uma bofetada assim, acorda, gente. É como se ele pegasse pelo colarinho aquela igreja e falasse, acorda, pessoal. Eu preciso que vocês prestem atenção, porque vocês estão correndo risco, e eu tenho muito para falar para vocês. Presta atenção no que ele fala no versículo 11. Olha, 3 coisas que ele diz aqui. Primeira coisa, ele diz que coisas a respeito de Cristo são muitas. São muitas. O material didático a respeito de Cristo é extenso. É muita coisa que ele tem que falar sobre Cristo. Primeira coisa que ele fala. Então, para estudar sobre Cristo, é um material muito extenso. Segunda coisa, além de ser extenso, são coisas difíceis de explicar. No original é difíceis de interpretar. Sugere que haviam mestres que estavam quebrando a cabeça, estudando para poder ensiná-los. E que sugere que eles tinham pessoas que os ensinavam. E que o material, além de ser extenso, era difícil. Era muito difícil, porque a matéria sobre Cristo é difícil. Cada dia mais vai se aprofundando mais e vai ficando mais difícil.
E o terceiro e maior problema, eles se tornaram tardios em ouvir. O que significa tardios em ouvir? Não é que eles eram surdos, é que eles estavam com uma preguiça espiritual. No caso deles até se justifica, porque eles estavam sendo perseguidos. A gente fica pensando, puxa, o autor escreveu para o bem deles, não é verdade? Mas ele pega pesado ali, porém é necessário que seja assim. Agora, o que nos falta para a gente crescer? Você está sendo perseguido a ponto de não poder ler a Bíblia? Você está sendo perseguido a ponto de não poder comprar um bom livro para ler a respeito de Cristo? Você está sendo perseguido a ponto de não poder congregar, participar das reuniões, de participar das reuniões de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, estudo panorâmico, para você crescer? Você está sendo perseguido nesse ponto, como os hebreus estavam sendo perseguidos? O que é que te impede de crescer? Por que essa preguiça espiritual? Por que essa má vontade? Tardio para ouvir quer dizer isso. Tardio para ouvir quer dizer que a pessoa não está nem aí. Então, preste atenção. É muita coisa para estudar. E é muito difícil. E a pessoa não colabora. Está feito o rolo, né? Está feito o rolo. Não tem como crescer. Não cresce. O autor então alerta. Olha, eu preciso falar mais sobre Cristo. Vocês precisam disso. Mas eu não posso. Por enquanto eu vou ter que fazer um alerta. Eu vou ter que dar uma bofetada na tua cara para você despertar. É o que ele está fazendo. Versículo 12, ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, havia uma expectativa. O tempo decorrido, pelo tempo decorrido, ele diz aqui no versículo 12, vocês já deveriam ser mestres. Não quer dizer que tinha que ser um oficial da igreja. Mestre não está ligado a isso. Mestre é um dom para todo mundo. Um adolescente pode ser mestre de uma criança. Um jovem pode ser mestre de um adolescente. Uma pessoa convertida há 3 anos atrás pode ser mestre de uma pessoa que se converteu essa semana. De alguma forma, todos nós somos mestres uns dos outros. Uma pessoa recém-convertida, que Deus dá a graça de enxergar um erro grave, pode chegar no pastor mais velho da igreja e falar assim: você está errado. E ele tem que se converter, ele tem que se arrepender e entender: é verdade, meu irmão, você me mostrou e eu me arrependo do meu erro. De alguma forma, todos nós somos mestres uns dos outros. E é isso que se espera, meu irmão. A igreja espera isso de mim, de você, que todos nós cresçamos, que todos nós façamos a nossa parte. Como o capítulo 4, versículo 16 de Efésios. A justa cooperação de cada parte. E ele diz que há necessidade novamente de dar... ele diz 2 vezes, né? Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Novamente, de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornasseis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, irmãos, existe uma expectativa. A igreja espera isso de mim. A igreja espera isso de você. Um crescimento normal. Não é um crescimento inchaço do dia para a noite, mas também não é aquele que 10 anos caminhando e não sabe andar de bicicleta. Não é bem assim. Não funciona assim. Terceiro versículo, o versículo 13, ele diz que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quer dizer, ele está se referindo não a um crescimento normal. Por exemplo, um recém-convertido toma leite. É normal. É normal alguém que foi convertido há pouco tempo, ele ter dificuldade em alguma doutrina. Ele precisa de ajuda. Mesmo a doutrina mais basilar, mais elementar, ele precisa de ajuda. A doutrina mais simples, porque ele é novo, aí sim justifica. É uma criança espiritual. Aí não tem problema, isso é um crescimento normal. Mas agora um marmanjo, uma pessoa já madura, ainda não sabe os princípios elementares, o que acontece? Ele torna-se um fardo para a igreja. Ele não ajuda e acaba se tornando um peso morto. A igreja precisa caminhar e tem que carregar ele nas costas. Nós precisamos entender isso, queridos. É assim que funciona. É assim que Paulo escreve que Cristo derramou dons aos homens para isso. Cristo levantou líderes, mestres para isso.
para que todos nós cresçamos. De uma maneira normal, irmãos. Volto a falar, não é uma coisa exagerada e nem repentina, como o fermento, né? Que o crescimento do fermento ele é falso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Então ele diz isso no versículo 13. Inexperiente na palavra da justiça. Que palavra da justiça significa que é o alimento adequado. A pessoa não come o alimento adequado, não quer comer. Ele rejeita o alimento que ele deveria estar comendo. Por que isso acontece? Porque às vezes a pessoa se acostuma. Eu não entendi nada que o pastor pregou, que o irmão compartilhou, eu não entendi direito, ou eu entendi parte só, e sobrevive com o mínimo. Sobrevive com o básico do alimento que ele pegou. E ele não vai atrás para saber. Ele não se esforça. Ele não liga para o presbítero, não liga para o diácono, não liga para o pregador. Irmão, eu não entendi direito aquilo. Por isso que eu admiro quando alguém procura, porque ele quer sanar suas dúvidas. Ele quer crescer. Ele quer compreender. É a pessoa que está com fome. E ele vai atrás, ele precisa entender. Isso é saudável, irmãos. E a pessoa cresce. E algumas evidências de uma infantilidade espiritual que eu queria levantar aqui para os irmãos, de uma forma bastante rápida. Quais são algumas evidências que a gente poderia citar aqui, não é? Como uma pessoa que já deveria ter crescido, mas ainda não cresceu. Infantilidade espiritual. Primeiro, a pessoa é egocêntrica. Lógico, ela é egocêntrica. Por quê? Porque quando ela cresce, o que acontece lá que Paulo diz? Que eles vão crescendo à estatura do varão perfeito, né? Então Cristo vai crescendo nele e o eu vai diminuindo, o ego vai diminuindo. Então, quando a pessoa é muito eu, no centro de tudo, ela quer toda a atenção, quer que tudo gire em torno dela, quer que a sua opinião prevaleça sempre. Ela é infantil, ela não cresceu, ela prejudica o andamento do corpo. É uma evidência, ela é egocêntrica. E ela é polêmica. Veja bem, levantar polêmica é uma coisa. Quando eu tenho uma dúvida, eu posso levantar uma polêmica. Mas eu quero com o objetivo de... Qual é o objetivo de levantar polêmica? De resolver, de entender. Não tem problema isso. O problema é quando a pessoa é polêmica no sentido de tudo está errado. Põe o ventilador para lá. Eu não gostei desse ventilador. Mas pintou a parede de branco, de novo. Que horrível. Tudo está errado, tudo está no lado errado. Tudo está em desaprovação quanto a ela, a sua própria maneira de ver as coisas. Né? Ela nunca está satisfeita com nada. Né? Sinais de infantilidade. Outra coisa, ela tem dificuldades de relacionamento. Por quê? Porque não sabe andar na luz, não sabe consertar problemas, não sabe pedir perdão, não sabe aceitar os outros, suportar uns aos outros em amor. Paulo fala sobre isso aos Colossenses. E a igreja é chamada para isso. Nós somos todos imperfeitos. Um trata com o outro. Mas é assim mesmo que é para ser. Nós não vamos achar pessoas perfeitas dentro de uma igreja. E às vezes eu posso ser um cara difícil de relacionamento, porque eu quero que todo mundo faça as coisas conforme o meu gosto, e tem dificuldade com os relacionamentos. E não é assim que funciona na vida da igreja cristã. Porque todos nós somos imperfeitos. Então tem dificuldade de relacionamento. Ou não sabe pôr a mão à obra, sabe reclamar de tudo, mas nunca levanta uma cadeira do lugar. Nunca tira um copinho do chão, um copo vazio para pôr no lixo. Reclama de tudo. É difícil, né? É uma pessoa que não põe mãos à obra. Outra coisa, ela não sabe se submeter. Não sabe se submeter. Não sabe entender que existe, pelo chamado de Deus, um governo local, um governo na igreja, constituído de presbíteros e diáconos. E esse governo vai tomar algumas decisões. Algumas decisões podem não ser do meu gosto, mas eu submeto a elas. Por quê? Porque eu creio que esse ministério que está lá, governando a igreja, foi levantado por Deus. Então essa é a vontade de Deus, e ela tem que prevalecer, não a minha. Então eu aprendo a submeter. A criança não sabe submeter. A criança também, a pessoa que é infantil, ela superdimensiona todas as coisas, né? Ou ela superdimensiona, ou ela desvaloriza. Por exemplo, ela superdimensiona algumas coisas
que ela acha que precisa. Ela acha que precisa de uma determinada coisa e sem aquilo ela vai morrer. Já viu criança? Uma vez eu tive um contato muito interessante numa loja que eu trabalhei de embalagens, né? E interessante que chegou um gurizinho pequenininho e ele falou assim para a mãe dele, ele tinha acho que uns 8, 9 anos no máximo, 8, 9 anos de idade. Ele olhou naquela vitrine de chiclete, ele disse assim, mãe, mas com uma expressão tão extremada, né? Ele disse assim, mamãe, eu estou precisando de uma caixa de chiclete. Do jeito que ele falou, parecia que ele ia morrer aquela noite sem a caixa de chiclete. O infantil, a pessoa infantil superdimensiona tudo. Tudo é um fantasma, né? Superdimensiona ou desvaloriza o que é dos outros, né? Desvaloriza o dos outros. É assim que a criança às vezes faz. O dela é mais importante do que tudo, mas dos outros não tem problema. É totalmente contra aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é o contrário, que eu tenho que valorizar mais o outro do que a mim mesmo. As coisas dos outros têm que ter mais importância do que as minhas. Se eu sou um cristão, é óbvio. Se eu sou um verdadeiro convertido. Então é isso. Aí Paulo diz, estamos no versículo 13, 14, ele fecha o assunto dizendo o seguinte, que o nosso alvo, então, deve ser a perfeição. Ele diz aqui, versículo 14, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a gente entende que o adulto, aqui o maduro, é o perfeito, segundo a Bíblia, ele se alimenta de alimento sólido, ou seja, ele quer comer, ele vai atrás do alimento. Se por algum motivo, Paulo está fazendo uma analogia do corpo, né, do alimento aqui, é óbvio, está falando da palavra, o ensinamento é difícil, ele vai atrás para poder entender, para entender o máximo que ele puder. Talvez não vai entender tudo, mas os dias vão passando, ele vai crescendo, e aí ele vai entendendo um pouco mais de tudo aquilo que ele não tinha entendimento há uma semana atrás. E aqui diz que esse alimento sólido faz com que ele cresça. Ele vai atingindo uma maturidade espiritual. E vejam, ele diz que esse crescimento não se dá somente por comer, mas por exercitar. Ele diz no versículo 14 que algumas evidências a gente pode entender aqui, agora evidências de maturidade espiritual. O que a gente tira aqui desse versículo? Primeiro, que eles se esforçam para aprender. Porque diz que o alimento sólido é para os adultos, então quer dizer que ele está comendo comida sólida, ele está buscando comida, ele está se alimentando. E pelo fato de chegar a ser adulto, subentende-se então que ele era criança e cresceu. Se ele cresceu, quer dizer que ele se esforçou para comer, não é mesmo? Então, um adulto, a gente chega à maturidade quando a gente se esforça para se alimentar. Então aqui, a primeira evidência é que um adulto, maduro, espiritualmente falando, ele se esforça para aprender, eles são humildes para aprender. Aqui subentende-se também que ele se submete aos ensinos da igreja, dos seus mestres, dos seus professores, dos seus pastores. Ele dá atenção, ele se esforça. E também a gente entende que eles não só aprendem, mas eles aplicam esse conhecimento nas suas vidas. Isso chama-se sabedoria, quando a pessoa tem conhecimento e ele pega aquele conhecimento e ele aplica na sua vida. Isso é a sabedoria, segundo a Bíblia. Sabedoria é isso, ter conhecimento e saber andar nele, praticá-lo. Então aqui diz que eles exercitam, eles praticam, olha, 2 vezes, também tem um pleonasmo aqui, né? Ele diz que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, 2 vezes ele fala, né? Eles praticam, eles exercitam, a mesma coisa, né? Então isso faz um desenvolvimento, eles crescem. Segunda evidência de uma pessoa madura que a gente encontra aqui, é que quanto mais eles exercitam, mais maduros eles vão se tornando. É óbvio, eles vão praticando, seus músculos vão se fortalecendo, por assim dizer, né? Fazendo uma analogia com o corpo, e ele vai ficando cada vez mais forte, para poder fazer coisas mais espetaculares ainda, né? Para poder desenvolver, está firme. Você pega capítulo 4 de Provérbios, versículo 18,
o Salomão fala uma coisa linda aqui, que eu acho que tem bastante a ver com esse desenvolvimento. Capítulo 4, versículo 18, de Provérbios, olha o que Paulo, o que Salomão escreveu aqui. Salomão, Provérbios 4, 18. Não foi Paulo que escreveu os Provérbios, foi Salomão. Salomão escreveu assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É exatamente isso que o autor de Hebreus está escrevendo. Está querendo dizer que ao exercitar, aos poucos, dia após dia, eles vão brilhando mais. Eles vão crescendo. Não é? Aqui a gente entende o objetivo também de brilhar cada vez mais a luz de Cristo em nossas vidas. Não é para isso que nós somos chamados? Se você pegar capítulo 1 a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, mas com um objetivo. Qual é o objetivo? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos só povo eleito para ficar de braço cruzado e dizer assim, agora eu sou salvo, eu só estou esperando agora a glória. Não, existe um alvo mais imediato para nós como crentes, brilhar. Nós não somos luz do mundo e sal da terra, é para cada vez brilhar mais, manifestar esse brilho da glória de Cristo em nós. Terceira evidência de uma pessoa madura é quando ela sabe discernir entre o bem e o mal. Lembra do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 13? Ele fala que é para deixar de ser criança. Está difícil decorar os versículos, mas 13. Ele diz que para deixar de ser criança, é exatamente isso aqui. A criança não sabe discernir entre o bem e o mal. Não sabe. Ela pode tomar veneno achando que é Coca-Cola. É quase igual ao veneno Coca-Cola, mas a Coca ainda é um veneno gostoso, né? Mas a criança, ela não sabe discernir. E acontece que a criança acaba, ao contrário, o maduro, que sabe discernir entre o bem e o mal, usando um provérbio secular, muito antigo, né? Diz que macaco velho não enfia a mão em cumbuca, né? Quer dizer, ele não sabe se tem uma cobra dentro daquela cumbuca, né? Então ele não põe a mão lá dentro. É isso que quer dizer o provérbio, né? Ele sabe que ele não deve meter a mão lá dentro. Sabe discernir o perigo entre o bem e o mal. O maduro sabe discernir isso. Ele tem parâmetros. Quais são os seus parâmetros? A luz da palavra de Deus. Falando de cristão. E quarta evidência de perfeição, de amadurecimento espiritual, é que eles não abandonam a fé. A questão deles chegarem à maturidade sugere que eles nunca abandonaram a fé. Sugere que eles perseveraram, embora pudessem ter tido muitas lutas ao longo do caminho de infância espiritual, adolescência espiritual, juventude espiritual, até que chegou na maturidade espiritual, ser um adulto, espiritualmente falando. Ao longo desse caminho, ele perseverou. Então, um maduro espiritual, ele persevera. Ele não abandona a sua fé. E o autor, então, está querendo dizer isso para eles. Olha, vocês precisam de tudo isso. E para encerrar, ele termina dizendo o seguinte... Ele diz que existe algo que eles precisam fazer, senão eles não vão conseguir. Primeiro ponto agora, o que ele exortou, na primeira etapa agora, do versículo 11 até o 14 do capítulo 5 de Hebreus, ele exortou contra o perigo da estagnação, de eles ficarem parados, deixarem de crescer. Por quê? Porque tem um segundo passo que é pior do que esse de ficar parado. Porque se a gente fica parado, eu já falei sobre isso, né? Se a gente fica parado numa piscina, não tem onda, você fica parado.
a onda não te leva, porque não tem onda. Mas se você está num rio que tem uma correnteza forte, se você fica parado, você vai ser carregado pela correnteza. Você tem que nadar contra a correnteza para poder se manter no mesmo lugar. Você tem que fazer força. E ele diz no versículo, capítulo 6, de 1 a 3, ele faz uma nova exortação. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, presta atenção agora, se Deus permitir. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, se vocês não se deixarem levar, ou se vocês não permitirem ser ensinados, quem está ensinando? Em última análise é Deus. Deus está ensinando a igreja. Usando quem? Os mestres, os líderes, os professores, os pastores, os pregadores. Mas eu tenho que me deixar levar. Percebem aqui no versículo 1? Deixemo-nos levar. Se eu não participar, se eu não me esforçar, se eu não quiser, se eu rejeitar, se eu não quiser, da minha parte, conscientemente, eu não me esforçar para aprender, vai chegar no versículo 3, e aí já não é você que vai escolher. É Deus. Se Deus permitir. Aí, a paciência de Deus acabou. O tempo de crescimento acabou. O período da misericórdia de Deus acabou. Você recebeu, aí entra num trecho bastante difícil, né? Vamos ler. A partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez, foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. De novo ele fala agora, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Aí ele vai fazer uma analogia com a agricultura. E ele fala assim, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, beleza. Mas tem uma segunda terra. Mas, versículo 8, né? Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. E o seu fim qual é? É ser queimada. Então agora ele pega mais pesado ainda. O autor ele precisa dar uma boa bofetada no rosto dos seus amados para despertá-los. E agora ele diz assim, olha, se vocês ficarem estagnados, o segundo passo é cair. Vocês vão cair. Se vocês não se arrependerem, não se esforçarem para aprender, vai chegar um tempo que Deus não vai mais permitir. É o versículo 3. Aí, não adianta mais correr atrás. Vocês caíram. E, irmãos, o que nos deixa apavorados diante de um texto como esse, é que ele menciona que gente dentro da igreja tiveram experiência espiritual, experimentaram a boa palavra de Deus, foram iluminados, talvez falando do batismo, foram participantes do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo tem esse poder de tocar no coração até daquele que não é verdadeiro. Vocês acreditam nisso? É o poder do Espírito Santo. De alguma forma, eles ouvem o Evangelho e mesmo falso, por algum momento, acha que acreditou. E está dentro da igreja. E ele diz, eles experimentaram até os poderes do mundo vindouro, mas chegou um ponto que eles caíram. Cair aqui significa apostasia. Eles negaram a fé de vez por todas. Ele diz assim, não, eu não quero mais esse negócio de igreja, eu não quero mais esse negócio de palavra de Deus, eu não quero mais esse negócio de fé cristã, eu não quero mais esse negócio de vir atrás de mim, para me exortar para voltar para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu rejeito isso. Gente de dentro da igreja.
E ele faz a comparação. Ele fala que aquele que recebe a palavra de Deus todos esses anos, né, ele diz no versículo 7, como é chuva que cai sobre a terra por muito tempo, mas ela produz erva útil, ela é abençoada. Ela cresce, ela amadurece, ela desenvolve. Mas do outro lado, aquele que recebe a mesma chuva, os mesmos cuidados, a mesma palavra, os mesmos ensinamentos, mas ele produz espinhos e abrolho. O que é que acontece com ele? Se a primeira recebe bênção, essa está perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. Irmãos, que texto, irmãos. É para deixar a gente mesmo de cabeça quente. Porque dentro de uma mesma igreja pode ter os dois casos. Gente que provou, achou que entendeu, caminhou por um tempo e depois abandonou. E como é que eu sei que eu sou crente? Como é que eu sei que eu sou verdadeiro? É quando eu recebo uma palavra como essa e eu temo. Eu vou para Deus e digo: Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero ser como esse. Eu não quero cair, Senhor. É semelhante àqueles 12, né? 12 discípulos Jesus escolheu. Mas Jesus escolheu errado, não foi? Ele errou na escolha, né? Não? Ok, mas só que ele apostatou, gente? O que vocês me dizem disso? Um apostatou, e aí? Estava dentro da igreja? Estava. Era discípulo de Cristo? Era. Fez boas obras por um período? Fez. Chegou no fim, ele traiu, abandonou. Na verdade, tiveram dois que fizeram coisas semelhantes, né? Um traiu e o outro negou. Mas quando Jesus, naquela última ceia, disse assim: um de vocês há de me trair. O que aconteceu no coração deles? Os verdadeiros ficaram muito preocupados e chegaram no Senhor e começaram a perguntar um por um. Prestem atenção no texto. Diz que eles foram perguntando: Senhor, acaso sou eu? Porque eles estavam extremamente temerosos pela sua fé, pela sua vida. Então, quando você esquenta a cabeça e você diz: Senhor, eu não... Você volta para casa hoje, pega essa palavra e diz assim: Senhor, é possível isso, Senhor? Eu não entendo direito isso, mas eu não quero cair. Eu entendo que eu não cresci o que eu deveria crescer até hoje, mas, Senhor, eu me arrependo. Agora eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero crescer, Senhor. Eu não quero deixar a igreja. Eu não quero deixar a Tua palavra. Eu quero alimentar do Senhor. Eu quero crescer. Eu quero ter comunhão contigo. Esse é o verdadeiro. Porque o verdadeiro persevera. O que é falso não vai esquentar a cabeça com um texto como esse. Não vai fazer diferença. Não é a prioridade dele, não é o alvo dele, ele não foi regenerado. Não é um verdadeiro convertido. Ele simplesmente vai entrar por aqui e sair por aqui. Um texto como esse entra por um ouvido e sai pelo outro. Então ele dá essa última paulada nos irmãos, não é? Difícil. E ele chega nesse ponto, então, e ele alerta: se vocês continuarem parados, o segundo passo vai ser a apostasia. Mas ele termina, graças a Deus, o Espírito de Cristo nele faz com que ele escreva uma das passagens mais lindas e confortantes das Escrituras. Capítulo 6, de 9 a 12. Ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ele termina dizendo assim, em outras palavras, ele diz assim: irmãos, me desculpe por ter sido tão grosso com vocês, mas era necessário que fosse assim. Era uma exortação que era necessário. E eu quero dizer para vocês
que eu vejo evidências de que vocês são legítimos filhos de Deus. Eu vejo evidências em vocês, porque vocês estão perseverando e servindo os santos. Veja que ele diz aqui que a evidência que ele encontra consolo, encontra esperança, é que eles estão engajados no serviço da igreja. Às vezes, pessoas estão envolvidas no serviço da igreja, mas ainda não desenvolveram bem. Mas eles se preocupam com a igreja. Um sinal de que você, eu, somos legítimos, é quando você se envolve com a igreja. Você dá tempo para a igreja. Você quer ver o bem da igreja. Apesar das dificuldades, das caras feias, apesar das controvérsias, apesar de pessoas dizerem mal e falar coisas de você, você não desiste de servir os santos. É prova de amor para com o nome de Deus, quando você serve a igreja. É o que Paulo também disse lá aos Efésios, capítulo 4, versículo 16, é o envolvimento mútuo, está cooperando, no sentido de estar ligado na igreja, participando, servindo, se dando, se doando para a igreja local, ainda que você acha que ela não mereça, mas você se dá para ela, é sinal de que você é o verdadeiro crente, sinal de que você se preocupa com as coisas de Deus. Ainda que a noiva é imperfeita, mas você quer ser amigo da noiva porque você é amigo do noivo em primeiro lugar. Você faz isso não por causa da noiva, mas por causa do noivo. Você ama o noivo, você ama o nome de Deus, o do noivo. E por causa do noivo, você serve a noiva. Você se esforça. E então o autor diz assim, eu tenho essa boa expectativa de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa, eu vim para dizer uma coisa para vocês. E ele termina dizendo, versículos 11, desejamos, porém, continue. Lembra do final de Apocalipse? Continue o injusto praticando injustiça, mas continue o justo na sua justiça. E assim vai, não é? Então, continue, você não pode parar. Jesus diz que o ramo que está nele, que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. Se nós não produzirmos, continuarmos produzindo fruto, o ramo que está nele e não produz fruto, aí é outro caso, né? Semelhante a essa terra, que está sendo amaldiçoada, porque recebe a chuva e não produz nada, ou produz só porcaria. Aí o ramo que não produz fruto, Jesus diz que o Pai vem e corta. Quando ele corta aquele ramo, ele pega aquele ramo e o queima, porque não era ramo legítimo. Não faz parte daquela videira. Capítulo 15 de João. Então, ele termina dizendo isso, vocês não podem parar, vocês não podem virar indolentes. É o mesmo termo que ele se refere lá no começo. Vocês não podem ser tardios para ouvir, preguiçosos, espiritualmente falando. Vocês não podem ser egoístas de viver só para vocês. Vocês precisam se voltar para a igreja, vocês precisam se voltar para o estudo, vocês precisam se esforçar para compreender mais as coisas de Cristo. Não pode ficar só na mão de meia dúzia de ensinadores. Você também precisa virar mestre, mestra. É isso que ele está querendo dizer aqui. E vocês têm que ser perseverantes. Vocês não podem desanimar. Vocês não podem parar. Como eu falei, se os hebreus tinham motivo justo para parar, porque eles estavam sendo perseguidos a ponto de serem até mortos. Você está passando por esse problema? Tenho certeza que não. Qual é o motivo que você não desenvolve? Responda para Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Você e Deus têm. É Deus quem vai te julgar, não sou eu. Como aplicação, eu já perdi minhas folhas aqui. A aplicação que a gente pode terminar rapidamente, o fato, irmãos, de você ser crente, não anula uma exortação como essa. É por causa de uma exortação como essa que você continua como crente. Que você continua. Por quê? Porque é o meio que Deus usa para tirar você
dormência, né, espiritual, para despertar você. São palavras como essa que nos colocam em xeque, né? E aí você fala, eu preciso tomar um rumo na minha vida, peraí. Como cristão, o que eu fiz até hoje para crescer? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está meu relacionamento com Cristo? Meu devocional? Então são palavras como essa. Irmãos, a gente pode chegar para o pastor mais antigo da comunidade e dizer assim, olha, pastor, se você um dia deixar de seguir Cristo, você vai para o inferno. Você acredita que eu não estou mentindo? Eu não estou mentindo, não. Se um dia ele deixar de fazer isso, ele vai para o inferno. Se um dia ele desanimar de Cristo, ele vai para o inferno. Se um dia ele deixar de perseverar, ele vai para o inferno. Em segundo lugar, o nosso aperfeiçoamento se dá, nós vimos aí, pelo estudo da palavra, nos seus vários meios, não é? O estudo da palavra, que é a leitura particular, a meditação em oração, a participação dos cultos, dos estudos, dos eventos da igreja. E uma coisa que eu gostaria de trazer para você nessa noite, se é que você não sabe, esclareça suas dúvidas. Eu já falei alguma vez para você sobre isso? Já? Tá, estou falando de novo então. Esclareça suas dúvidas teológicas, esclareça suas dúvidas doutrinárias, não fique com a dúvida, não sobreviva com o mínimo, vá atrás, inferniza a vida do teu presbítero, pastor, professor, sei lá quem for, inferniza a vida dele até que ele te ensine a verdade, vai atrás. Em segundo lugar, o aperfeiçoamento se dá também por você aplicar isso na sua vida. Não é só conhecer e ficar na cabeça, mas quando você aplica, você exercita, você coloca em prática todos os ensinamentos que você aprende na igreja. É assim que você cresce, que eu cresço. Em terceiro lugar, nós desenvolvemos ou aperfeiçoamos envolvendo-se com a igreja local. Envolva-se. Eu não sei qual é o teu talento, mas eu sei que você deve ter no mínimo um. No mínimo um você deve ter. Eu não sei qual é, mas dê esse talento para a igreja. Não enterre, senão você vai responder diante de Deus por enterrar o talento. E o Senhor vai responder para você, servo mau e negligente. Não faça isso. Envolva-se com a igreja local. E em último lugar, eu quero dizer para todos nós, né? Para todos nós, que às vezes a gente tem um parente nessa situação. Às vezes a gente pode ter um filho nessa situação que está desviado. Como eu mencionei no caso, né, do capítulo 6, quando ele fala dos dois tipos de terra. Só que você ainda não sabe qual ela é. Você ainda não tem certeza. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança de arrependimento. Por mais que aquela pessoa se meteu num buraco tão sujo de pecado. Mas há esperança. Eu já mencionei também, vou repetir, existiram os dois casos, no caso de Jesus, dos seus discípulos, de Pedro e de Judas. Pedro negou, Judas traiu, fizeram a mesma coisa. Naquele momento as pessoas não sabiam quem é quem direito, mas um se arrependeu. Então você não pode achar que uma pessoa que está tão desviada, que ele vai para o inferno só porque ele está... Mas se ele está vivo, irmãos, há esperança. A regra geral é, trate todos como se fossem Pedro. Ore por ele. Não desista dele. Coloque a vida dele nas mãos do Senhor. Enquanto a vida é esperança. Se ele não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a respeito de Deus por intermédio de você, fale dele por seu intermédio para Deus. Leve a vida dele no altar do Senhor, coloque em oração, ore. Quantos casos a gente não sabe de pessoas que se desviou durante bom tempo, muito tempo, e depois ele se arrependeu e voltou para Deus. Como eu não sei quem é o apóstata, ou quem é o convertido que está como filho pródigo, né? Eu não posso deixar de orar. Eu tenho que orar enquanto a pessoa está viva. Porque há condições, há possibilidade de um arrependimento. Faça isso. Vamos fazer uma oração, irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela é a verdade. E ainda que ela nos fira, Senhor, ela também nos salva. É por isso que nós ainda estamos de pé, porque ela nos exorta.
ela nos adverte de maneira poderosa, de maneira difícil, porque a nossa carne é preguiçosa e as coisas espirituais não são interessantes para nós. Mas, Pai, nós te louvamos porque o Teu Espírito é poderoso para quebrar a dureza do nosso coração, para usar a Tua palavra como espada de dois gumes e penetrar nas profundezas do nosso coração, para discernir aquilo que está lá dentro e fazer com que nós nos arrependamos, Senhor. Ó Deus, opera isso naqueles que necessitam nessa noite. Ó Deus, edifica a Tua igreja e também peço que o Senhor nos dê graça também de nos arrependermos da nossa falta de crescimento, pois pelo tempo decorrido já era para sermos mestres. Mas, Pai, tem misericórdia de nós e desperta-nos para que nós possamos comer bom alimento, exercitar em cima dessa fortaleza que é a Tua palavra e crescermos para também sermos mestres. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia desse rebanho. Tem misericórdia de nós aqui nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.